Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba, na parte 3, pequeno manual de mãe e pai. No item 5, hora de estudar. Escolha um local e mesa adequados para o estudo. É importante que caiba o caderno e os cotovelos abertos da criança sobre a mesa, não para apoiar os cotovelos, e sim os antebraços, e ainda sobrar espaço suficiente para os outros cadernos e livros. Ajudem a organizar os horários de estudo, percebam que os horários rendem mais, que hora rende mais e quando é inútil ficar sentado na frente dos livros. A criança deve estudar em voz alta e evitar decoreba. Num quarto com TV, internet, telefone ou qualquer outro atrativo, torna-se sonífero ler somente com os olhos. Não é justo com a mãe ou com qualquer outro adulto ler para a criança. O importante é que ela mesma descubra ou lembre o que deve ser feito. Afinal, ela é responsável pela lição de casa. Fazer lições pelo filho enfeando a própria letra é um veneno para a autoestima dele. A professora precisa saber o que a criança consegue ou não fazer para auxiliá-la na preparação das aulas. Saber na ponta da língua não é o que interessa. É importante que a criança aprenda a pensar. Portanto, em vez de tomar a lição estudada, peça a uma criança que explique usando suas próprias palavras. Vamos fazer de conta que você é o professor e eu, seu aluno. Só não vale repetir o que está escrito. Invente um jeito diferente de me explicar. O que favorece o aprendizado é aplicar o que estudou. Dar aula é um excelente método de memorização do conhecimento. É dever da criança arrumar e carregar a mochila. A mãe pode ajudar a organizá-la, mas quem pega os cadernos é a criança. Então, nesse item aqui, ele está pedindo para organizar, disciplinar os momentos de estudo. Então, a criança tem que ter, assim como ela tem o horário para almoçar, para tomar café, para ir à escola, para o parquinho, para jogar videogame, ela tem que ter o horário de estudar. Ah, mas ela já vai para a escola, não precisa estudar em casa. Lógico que precisa retomar a matéria, precisa passar limpo, às vezes alguma lição, que a letra tá feia, nessa de repassar, de passar limpo, ela lê novamente, ela presta atenção nos erros que ela teve. Eu tive uma mãe uma vez que ela tinha 2 cadernos. Tudo que a criança fazia na escola, quando chegava em casa, ela mandava refazer no caderno de casa. Ela passava tudo a limpo. Então, só o fato da criança copiar novamente, aquilo já ajudava ela a entender o que ela não entendeu na escola, porque na escola copia rápido, lê rápido, no meio de um monte de gente, se distrai. Em casa sozinha, não. Então, quando chegava no dia da prova, a menina não precisava estudar, porque no dia a dia ela já fazia aquela revisão, né? No dia a dia ela já fazia aquele exercício de fixação, de retomar tudo aquilo que ela aprendeu na sala de aula. Então, não tinha que ficar parada o tempo todo estudando para a prova, ficar aquela ansiedade, aquele nervoso, porque no dia a dia para ela já era normal a prática do estudo. E a mãe sempre reservava 1 horinha em casa. A criança ia para a escola de manhã, chegava em casa, guardava a mochila, o material, né? Tomava um banho ou não, mas ia almoçar. Depois do almoço ela podia brincar um pouquinho e depois da brincadeira voltava para os estudos novamente. Então, a parte da tarde era reservada para a criança voltar para o estudo, para ela recordar o que ela fez na parte da manhã. A letra da menina mudava no decorrer do tempo, melhorou bastante. A aplicação dela, o desejo dela de estar sempre com o caderninho caprichado. Ela questionava bastante algumas coisas que eu colocava na lousa, que eu colocava em apostila. Então, era uma criança mais participativa, porque ela já tinha aquela rotina, ela tinha que prestar conta para a mãe dela. Ela chegava em casa, a mãe já perguntava, e aí, como é que foi na escola? Então já era um momento de revisão de conteúdo quando a mãe perguntava, como é que foi na escola? O que foi que você aprendeu hoje? O que a professora ensinou hoje? Qual é a dúvida que você teve? Você ajudou alguém? Porque na minha sala mesmo eu sempre colocava grupos, né? Então a criançada um ajudava o outro. Então a mãe perguntava, você ajudou algum coleguinha hoje? Teve alguém que ficou com dificuldade? No que ele ficou com dificuldade? Os questionamentos dos pais a respeito da escola com o filho auxilia muito a ele ter o desejo de aprender, porque ele vai ter com quem falar o que ele aprendeu. Se ele aprende algo, se ele estuda algo, mas ele não repassa aquilo que ele aprendeu, não tem o porquê de aprender. Nós só fazemos ter sentido a nossa aprendizagem quando ele é praticado. Então é necessário que em casa se pratique aquilo que aprendeu. Às vezes a professora pede para fazer um terrário.
Os pais falam que não tem tempo para ajudar. A criança não faz, ela não vai saber cuidar de uma planta, ela não vai saber cuidar de um animal, porque o terrário ajuda a isso, a ela cultivar com carinho, com amor, com sabedoria, uma planta, um animal. Então, tudo aquilo que é pedido em sala de aula é necessário fazer. Às vezes os pais falam, fazer experiência para quê? Fazer a experiência do vulcão mesmo, para quê? Qual a intenção disso? É gastar material à toa, tá caro bicarbonato, vinagre. Então, assim, se o pai desmotiva a criança, ao invés dele auxiliar o professor a realizar as atividades, a criança fica sem sentido de estudar. Ela chega na sala de aula, ela vê um ou outro fazer, ela brilha os olhos porque o outro fez, mas ela se sente menor porque ela não fez. E isso ela leva para o resto da vida. Ela vai ser aquele empregado que vai sempre achar que ele não rende, que ele não sabe fazer, que ele não tem condições de fazer. Então, a autoestima da criança também é trabalhada dentro dessa disciplina do fazer, não só receber do professor, como ele atuar aquilo que ele recebeu. É necessário para isso a organização de material. É duro, a criança chega na sala de aula às vezes, cadê a sua borracha? Eu não sei onde foi que eu deixei. Não sei se eu deixei na sala, na cozinha, eu apaguei a atividade quando eu estava com a minha mãe, ela fazendo comida, depois eu fui para a sala, meu pai estava assistindo televisão, eu fui para o chão, na mesinha também apaguei, então eu não sei onde foi que eu larguei. Ou seja, não tem um local para essa criança estudar, ela não tem um horário para ela estudar, ela ficou no meio de pessoas com televisão ligada, com fogão ligado, ou seja, distraindo ela, nada ali funcionou. A criança tem que ter um ambiente calmo, tranquilo, um lugar sem barulho, sem televisão, pode até ter a televisão naquele local, mas desligada, né? O computador desligado, o rádio desligado, para que ela fique focada na lição. Quando terminar aquele momento, aí sim, ela liga videogame, ela faz o que ela quiser. Mas aquele momento é só atividade. Porque na sala de aula já é assim. Por mais que você queira uma sala quietinha, sempre tem um que fala, outro que chama. Já distrai a criança na sala de aula. É difícil a criança aprender na sala de aula. Então, o momento que ela vai estar fixando o aprendizado é em casa, no silêncio, na harmonia, na organização, na disciplina de uma casa. É importante. E tudo que a criança tem, ela tem responsabilidade. O material dela, os horários dela, as provas, os trabalhos, ela tem que ter um cronograma, ela tem que ter um planejamento, uma agenda ou um papelzinho pendurado na parede, avisando as coisas que ela precisa dar conta, para que ela assuma essas responsabilidades. Porque se o pai ou a mãe ficar lembrando o que ela tem que fazer, ela nunca vai pegar essa responsabilidade para ela. E quando ela se tornar um empregado, como é que vai ser? Ela também não vai assumir, ela não vai parar em emprego nenhum. Ela nunca vai poder subir de cargo, por exemplo, porque ela não tem capacidade para isso, porque ela aprendeu sempre a como fala? A parafusar, né, uma porquinha e vai ficar naquilo ali a vida inteira. Então a criança tem que ter essa mente assim, eu tenho obrigação, eu preciso cumprir minha obrigação, eu preciso me destacar naquilo que eu aprendi. E conforme você se destaca, você sobe de cargo, a gente sabe disso. Isso vale tanto em casa como na escola. Na escola também tem os momentos de silêncio para poder estudar, por mais que a gente saiba que um ou outro vai estar falando, vai estar chamando, mas a gente tem que ter aquele momento, né? Leitura principalmente, eu sempre fiz as crianças ficarem em estátua. Falava, agora vocês vão ler, e eu não quero escutar nada, é silêncio total. Material eu cobrava muito, todo mundo com nome no material, de olho nele em cima da mesa, não fique emprestando material. Terminou a aula, guarda todo o material, coloca embaixo da mesa, vai para o recreio. Voltou do recreio, pega o material e arruma a mesa novamente. Terminou a aula, olha se não caiu no chão o material, olha na mochila se não está faltando nada, porque depois que sair daqui, depois a gente não acha esse material. Então, tem salas que eu via que aluno esquecia livro, deixava livro na sala de aula. Como é que pode? O livro é grande. E o professor não vê, o aluno não vê, como é que pode? É falta de disciplina e organização. Então, na sala de aula, tanto quanto em casa, tem que ter organização, tem que a criança assumir as responsabilidades dela com o material dela. A gente não pode deixar para lá. Criança é normal, não tem nada de normal, não. Fazer lição para o filho, a gente já estudou aqui em vários capítulos, inclusive falando sobre ética. Nenhum pai pode fazer lição para o filho, nenhum professor pode perder a paciência também, que eu já vi professor fazer isso. Letra A é assim, aí faz aquele gestinho da letra A, e a criança não aprende, pega a mão da criança, letra A é assim. A criança não aprendeu, a professora, olha o que a professora está fazendo, letra A é assim. A criança não vai aprender, tem que deixar ela errar.
Faz parte do registro no caderno os erros. O pai e a mãe não tem que achar ruim que o caderno vira um sebo no começo. Vai ser. Vai errar, vai escrever fora da linha, vai escrever grande, pequeno, com distância, sem distância. Vai ser, é rascunho. E através desse rascunho ele vai exercitando até que ele entre no eixo. Agora a gente fica desesperado porque vê tudo feio, rabiscado, apagado de qualquer jeito. Ah, não, peraí que eu vou fazer para você ver como é que é. Trabalhos, eu cansei de pegar trabalho de aluno que não foi o aluno que fez. E eu sempre falava para o aluno, parabéns para sua mãe, porque para você eu não posso dar nota. Você não fez, quem fez foi sua mãe não é minha aluna. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é do aluno, ele tem que fazer. Com erro, com acerto, bom, ruim, feio, bonito, mas é o aluno. Ele está crescendo, ele está aprendendo dia a dia a ser melhor. Agora, se ele não colocar a mão na massa, ele não aprende. Então, a gente tem que dar responsabilidade para eles em todos os sentidos. Não devemos fazer pelo aluno, não devemos passar pano, né? Mascarar resultados. Quando tinha exames, né? Como é que chama? Saresp, principalmente o Saresp, aí vem aquela fiscalização de fora, fica aquela pressão em cima do aluno na hora dele fazer a prova. Eu achava o fim da picada, porque geralmente as provas de Saresp é a nível de estado, e cada município é uma realidade diferente da outra. Eles queriam, né, unificar uma prova que as crianças não tinham estudado por igual, não tinham o mesmo ritmo. E aí, para que o resultado fosse positivo, inclusive porque o professor ganhava bônus em cima dessas provas, alguns alunos que tinham mais dificuldade eram convidados a ficar em casa, para que o resultado não viesse ser negativo. Alunos com autismo, com síndrome de Down, não faziam essas provas, davam um jeito de pedir para a mãe não mandar o aluno nesse dia na escola. Isso é grave, isso é muito grave o que eu estou falando. Mas por quê? Porque o resultado tem que ser positivo, tem que mostrar no gráfico que a escola, que o município está dando conta, que ele está melhorando, que ele está avançando, que as notas boas estão acontecendo. Mas por quê? Porque tirava os alunos ruins das provas, né? Os alunos dito ruim, não que eles sejam ruins, mas dito ruim. Que aí a prova era mascarada, né? Então, assim, tem coisas absurdas que acontecem por conta dessas provas que vêm de fora, exigências que não fazem o menor sentido. O importante era você avaliar o que você ensinou. Eu sempre fui a favor do seguinte: todos os professores têm que ensinar água. É um planejamento que está lá, todo mundo tem que ensinar água. Como você vai ensinar? Como você vai cobrar do seu aluno, que é a avaliação? O que você vai usar para ensinar a água para o teu aluno, isso aí cabe só ao professor. Eu nunca fui a favor de dar uma prova para todos os alunos de uma escola, porque cada sala de aula é uma, a realidade é diferente. Tem sala de aula que, na época, né, da segregação aí, a sala A é a melhor que tem, só alunos bons. Sala B, mais ou menos. Sala C, mais ou menos. Sala D já é a péssima, e a E, então nem se fala. Aí você quer unificar uma prova para alunos com diferentes graus aí, dentro da própria sala de aula, cada um está num grau diferente. Não que eu vou fazer uma avaliação para cada aluno, é humanamente impossível, mas pelo menos cada professor ser responsável pela sua sala. As questões em volta daquele assunto que é incomum para todas as salas, elas precisam ser formuladas de baixo para cima, não de cima para baixo. A gente não pode nivelar os baixos pelos de cima. Tem provas que vêm de fora que a pergunta em si nem o professor consegue responder, de tão nivelado lá em cima que tá. Aí o aluno que mal sabe ler e escrever, como que ele vai responder? E às vezes ele sabe a resposta, às vezes ele sabe o que é aquilo, mas não da forma que está escrita. Então tem coisas assim que eu não concordava na hora de avaliar um aluno, porque os meus alunos mesmo, eu sempre falei, não se preocupa com essas provas não, eu não estou preocupada não. Eu estou preocupada com vocês aqui no dia a dia, se aprender e praticar, tá jóia. Então eu sempre fui aquela professora que não deu bola para essas avaliações externas não. Eu avaliava meu aluno diariamente, você fez hoje a letra A, poxa, agora no outro dia você já falou lá a pata. Ótimo, você já está fazendo uma frase, daqui a pouco a pata nada, pronto, você já está fazendo uma oração, que beleza. Então é isso que eu queria do meu aluno,
que aos poucos ele fosse escrevendo, lendo, compreendendo, ele tirando ali nas 4 operações as continhas que ele sabia fazer. Para que expressão numérica? Você já sabe fazer as 4 operações, beleza. Lá fora ninguém vai te tapear no comércio. Então eu tinha muito receio na prática do meu aluno não saber se virar. Então eu tinha muita preocupação de ensinar e ver o que ele aprendeu. Eu queria saber o resultado. E esse resultado não era através de prova escrita, às vezes era... Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo sobre sistema monetário. Então, ele falando assim, as escolas não ensinam a lucrar, o que é prejuízo, o quanto a pessoa pode gastar, né? Eu falei, eu ensinava. Levava a molecadinha para uma mercearia que tinha na frente da escola, eles compravam doce, eles sabiam de troco, eles sabiam quando eles tiveram prejuízo porque comprou menos do que o colega, com o mesmo valor de dinheiro. Então, assim, é importante a prática, né? E essa prática vem de acordo com esse sistema de rotina. Então, você vai exercitando, exercitando, que aquilo vai se tornando natural. Chega um momento que anda sozinho, não precisa mais de orientação, vai ser responsável sozinho. Mas tem que ter esses momentos aí de ensinar a criaturinha a fazer, que eles não vão aprender sozinho.